Olá, pessoal! Hoje vou apresentar um pouco mais para vocês da fisioterapia ortopédica na Covid-19. Para começar a falar desse tema, nada mais justo do que começar falando dele, o coronavírus. O coronavírus é uma família de vírus que provoca infecções respiratórias que podem ser desde um resfriado comum até doenças mais severas, como a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, MERS, e a Síndrome Respiratória Aguda Grave, SARS. O novo coronavírus causa a doença chamada 2019 nCoV. Para quem não sabe, o primeiro coronavírus humano que foram isolados pela primeira vez surgiu em 1939. No entanto, foi só em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do seu perfil na microscopia parecendo uma coroa. O que é Covid-19? Covid-19 é a doença infecciosa causada pelo mais recente coronavírus descoberto. O vírus e a doença eram desconhecidos antes do surto iniciado em Wuhan, na China, em 31 de dezembro de 2019. Apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadro respiratório grave. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, cerca de 80% dos pacientes com Covid-19 não apresentam nenhum sintomas, 20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória e 5% podem necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória, que seria o suporte ventilatório. Os sintomas da Covid-19 podem variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa. Os sintomas mais comuns são tosse, coriza e dor de garganta. Em casos mais graves, a pessoa pode apresentar febre alta, pneumonia e insuficiência respiratória aguda. Lembrando que os sintomas podem aparecer entre 1 a 12 dias após a exposição ao vírus. Como é transmitido? A principal forma de transmissão do novo coronavírus é entre pessoas, de uma pessoa doente para outra, por meio de espirros, tosses ou até mesmo a fala. Pessoas infectadas expelem gotículas de saliva e secreções que contêm o vírus. Essas pequenas gotas podem contaminar superfícies e objetos e posteriormente infectar pessoas que tocaram nesses locais e levaram as mãos aos olhos, nariz e boca. Se eu ficar doente. Caso você se sinta doente com sintomas da gripe, geralmente não há necessidade de procurar atendimento médico. O certo é ficar em casa, fazer autoisolamento e monitorar seus sintomas por 14 dias. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Diagnóstico. O diagnóstico é realizado primeiramente pelo profissional de saúde, que deve avaliar a presença de critérios clínicos. Caso o paciente apresente sintomas, o profissional de saúde poderá solicitar exames laboratoriais. Tem o teste de biologia molecular, RT-PCR, em tempo real, que diagnostica tanto a Covid-19, a influenza ou a presença do vírus sincicial respiratório. E tem o teste imunológico, que é o teste rápido, onde o resultado sai em 10 a 30 minutos, que detecta ou não a presença de anticorpos em amostras coletadas somente após o 7º dia do início dos sintomas. Como se prevenir? Aqui estão algumas ações que podemos realizar para se prevenir. Telesus. Caso você tenha alguma dúvida sobre a Covid ou apresente alguns sintomas, você pode entrar em contato com o Ministério da Saúde ligando 136 ou acessando o chat pelo site ou baixando o aplicativo ou pelo WhatsApp, no número descrito na tela, onde eles vão fazer o diagnóstico e tirar todas as suas dúvidas sem você sair de casa.
Agora vamos falar do assunto mais esperado, que é como a fisioterapia ortopédica pode contribuir no tratamento de pacientes em estados mais graves da COVID, que seria em relação a mobilizações e exercícios terapêuticos. Como vocês já sabem, as informações e recomendações sobre a COVID-19 ainda são escassas. E essa carência de estudos sobre esse tema faz com que as recomendações de tratamentos sejam provenientes de protocolos já utilizados em pacientes com SADRA, que é a Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo. Essas estratégias são atribuídas aos pacientes internados, principalmente perante cuidados intensivos, e são benéficas para a maioria dos pacientes. Sendo assim, pacientes com COVID-19 provavelmente terão bons resultados, tendo em vista que, assim como em outros casos, esses pacientes também estão com alto risco de desenvolver fraqueza muscular adquirida na unidade de terapia intensiva e eventual declínio funcional, resultado de comorbidades associadas, processos inflamatórios, tempo prolongado de internação e ventilação mecânica, além dos fatores de risco comum. A importância de realizar a mobilização e exercícios terapêuticos precoces. O paciente crítico é exposto a vários fatores de risco, abalando diretamente a qualidade de vida do paciente pós-alta da UTI e aumentando, assim, o risco do paciente vir a óbito nos primeiros anos após a alta hospitalar. Por isso, os protocolos são aplicados visando minimizar as perdas ao longo da hospitalização, diminuindo a incidência de fraqueza muscular, melhorando a capacidade funcional, diminuindo o tempo de ventilação mecânica e antecipando a alta hospitalar com um nível de funcionalidade o mais próximo possível da condição pré-internação. O que é um protocolo de mobilização e exercícios terapêuticos precoces para pacientes críticos? São exercícios e estratégias de mobilização realizadas por fisioterapeutas, destinados aos pacientes internados em unidade de terapia intensiva, UTI, que visam diminuir os efeitos deletérios da hipomobilidade ou inatividade do paciente. Efeitos nocivos da imobilização: atrofia muscular e óssea, contraturas, úlceras de pressão, problemas respiratórios, comprometimento cardiovascular e alterações no sistema urinário e gastrointestinal. Principais intervenções fisioterapêuticas: cinesioterapia, eletroestimulação elétrica neuromuscular, treino de sedestação e controle de tronco, treino de mobilidade para transferências no leito, ortostatismo, marcha e cicloergometria em membros superiores e membros inferiores. Atenção! Essa estratégia deve ser indicada de forma individual, respeitando as necessidades de cada paciente. As intervenções que gerem maior consumo energético devem ser indicadas de forma criteriosa para não aumentar ainda mais o desequilíbrio entre oferta e consumo de oxigênio. Por isso, deve-se ter cuidado com o volume e a frequência diária, respeitando os critérios de segurança. Os fisioterapeutas devem utilizar todos os EPIs para a sua própria segurança, para a segurança dos pacientes e da equipe. Sempre que forem utilizados materiais específicos ou equipamentos, deve-se providenciar o adequado descarte ou encaminhamento para esterilização, de acordo com as recomendações de biossegurança vigentes. Critérios utilizados para a prescrição do protocolo: nível de mobilidade prévia e atual, reserva cardiovascular, reserva respiratória, presença de restrição clínica e grau de força muscular. Além desses critérios, caberá ao fisioterapeuta fazer um diagnóstico para cada paciente, analisando o momento atual e a história clínica e as comorbidades para que a prescrição do protocolo seja adequada ao estado atual do paciente. Tendo em vista que um protocolo muito intenso pode gerar impactos negativos para uma sobrecarga excessiva, enquanto um protocolo muito leve poderá não atingir os limites necessários para as respostas fisiológicas desejadas.
Objetivos do protocolo sistemático de mobilização e exercício terapêutico precoce na fase aguda da doença crítica. Prevenir complicações circulatórias, aliviar os pontos de pressão para evitar escaras de decúbito, aliviar as dores, prevenir deformidades articulares e encurtamento muscular, inibir reflexos patológicos, prevenir perda de força e massa muscular periférica e prevenir perda de condicionamento cardiorrespiratório. Contraindicações para o protocolo de mobilização do paciente. Saturação menor que 90%, posição prona, terapia antihipertensiva em emergência hipertensiva, pressão arterial média abaixo do valor sugerido causando sintomas, bradicardia aguardando colocação de marca-passo, taquiarritmia ventricular com frequência cardíaca maior que 150 batimentos por minuto, paciente agitado ou combativo, hipertensão intracraniana fora do valor alvo desejado, lesão da coluna sem devida fixação, vasoespasmo após clipagem de aneurisma, tonturas e síncopes não controladas e sangramento ativo não controlado. Proposta adaptada de um protocolo. Fase 1. Paciente sedado e com drogas vasoativas. Realizar cinesioterapia passiva em membros superiores e membros inferiores. Posicionamento com tórax entre 30 e 45 graus. Mudança de decúbito de dorsal para lateral durante os atendimentos. Proposta adaptada de um protocolo. Fase 2. Paciente sedado sem drogas vasoativas ou com estas em redução. Cinesioterapia assistida em membros superiores e membros inferiores. Posicionamento com tórax entre 30 e 45 graus. Mudança de decúbito de dorsal para lateral durante os atendimentos. Avaliar critérios para eletroestimulação em quadríceps uma vez por dia. Cicloergometria de membros inferiores uma vez por dia. Nos pacientes cooperativos, avaliar a possibilidade de treino de rolar no leito e sedestação. Fase 3. Paciente contactante e sem drogas vasoativas. Realizar cinesioterapia assistida, ativa ou resistida em membros superiores e membros inferiores, conforme nível de força muscular. Posicionamento com tórax entre 30 a 45 graus, se ainda estiver em ventilação mecânica. Cicloergometria de membro inferior uma vez por dia. Treino de rolar no leito e de deitado para sentado. Manuseio de tronco na posição sentada. Fase 4. Paciente contactante com bom desempenho em sedestação e força muscular de quadríceps maior que 3. Realizar cinesioterapia assistida, ativa ou resistida em membros superiores e membros inferiores, conforme a força muscular. Treino de transferência de deitado para sentado e controle do tronco. Treino de ortostatismo assistido e marcha assistida. O fisioterapeuta deve decidir qual intervenção realizar ou não, conforme os critérios de segurança e com base na avaliação funcional. Considerações finais. Devido à pandemia do Covid, muitos hospitais trabalham com a capacidade quase máximas de leitos de UTI ocupados. Então, recomendar um protocolo de mobilização com exercícios terapêuticos precoces, direcionado para todos os pacientes sob ventilação mecânica e com o diagnóstico de insuficiência respiratória aguda secundária à Covid, individualmente, ou até mesmo impor procedimentos de rotina, incluindo a definição de um número mínimo de atendimentos por dia, pode impor uma demanda de trabalho extra não compatível com a capacidade da maioria das equipes de fisioterapia. Tendo em vista que muitas estão sobrecarregadas e que serão mais requisitadas durante o manejo ventilatório nesse momento de alta demanda. Nesse sentido, os fisioterapeutas devem buscar a implementação desses protocolos, realizando-os sempre que possível e que houver recursos humanos disponíveis, condições clínicas satisfatórias e recursos adequados, incluindo todos os equipamentos de proteção individual.